Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação do Pode Contar. Hoje nós vamos falar com o nosso querido Richard de Souza Fernandes, ele que tem 33 anos, o empresário, empreendedor nato aí também, já trabalha com vendas desde os 14 anos aí na lida, vamos dizer assim, né? Tem uma história bem legal aí para falar conosco, né? Sobre empreendedorismo, sobre a sua paixão por vendas, sobre os negócios dele, sobre sociedade, histórias de família. Então a gente vai tratar um pouco mais da vida dele, explicar aí os pormenores aí que sempre são importantes e sempre trazem para nós uma mensagem muito bacana. Então, Richard, um prazer ter você aqui no nosso programa hoje, conversar um pouquinho com você, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer receber o convite, estar presente aqui também no podcast. Você, a gente já se conhece, a gente tem uma admiração já. Eu digo que eu sempre falo pro pessoal, né? O Jonas é uma pessoa também que me inspira, eu me inspiro muito nele também. Então é um prazer estar aqui também contando um pouquinho da nossa trajetória. Legal, bacana. Nossa, na verdade, o propósito do programa é justamente esse, né? Pode Contar, é trazer os pormenores das pessoas, assim, das histórias, porque o que acontece? Muitas das vezes a gente vê a pessoa lá no Instagram, no Facebook, nas mídias, enfim, com sucesso. E pensa que muitas das vezes, né, essa trajetória sempre foi assim. E não é, né? Não é, Richard? Então, assim, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Tu relatando como é que era o Richard quando começou, lá na sua adolescência, que a gente estava conversando há pouco ali, que tu mencionou como é que foi o teu começo ali, que tu falou que não veio de berço rico, né? Vamos dizer assim. Então, acho que explicar um pouco mais sobre isso é bacana, até porque as pessoas conhecerem um pouco mais o Richard e a trajetória dele vai ser importante. Eu vim de família simples, né? Comecei a trabalhar novo, com 14 anos. Antigamente isso era normal, né? É normal. Hoje não dá mais, né? E comecei a trabalhar com 14 anos, comecei a trabalhar em uma lavação de um colega meu. E eu recebia na época R$100 por mês. E atrasava o salário, né? Meu Deus, ainda tinha atraso no salário. R$100 por mês. E comecei a trabalhar com lavação e comecei a querer ter meu próprio dinheirinho, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tive que escolher entre continuar jogando bola ou trabalhar, né? Na época eu jogava futsal pela Anjos e gostava muito de jogar. Daí eles começaram a fazer algumas propostas para pagar pelo menos o deslocamento, o ônibus, né? Mensal na época, né? Sim. E aí eu precisava ter uma renda, né? E queria ter meu dinheirinho, né? Bicicleta e ajeitar, dar aquele tratinho. E aí foi onde eu decidi seguir a carreira de trabalhar e não investir no futebol também. E aí foi onde eu comecei a trabalhar. Comecei em lavação, trabalhei um período, acredito, não lembro o exato, mas acho que foi perto de 1 ano. E aí depois tem um vizinho nosso que trabalhava com cortinas há muito tempo, cortinas e persianas, e ele estava precisando de um ajudante. E aí pagava semanal, né? E eu comecei a trabalhar com ele, gostei bastante, comecei a gostar e, lógico, meu salário o que eu tinha para o que eu estava ganhando, eu já estava ganhando 3 vezes mais, né? Então, na minha concepção, lá eu com 14, 15 anos, já pensei, nossa, tô rico, né? O cara sempre pensa, né? Quando tá no primeiro salário ali, aquela coisa, tipo, vai ser promovido, ou assim, né? Trabalhar no outro ambiente bacana. E eu sempre fui seguro, sempre fui guardando e, ajeitava uma bicicleta, mas sempre ficava com o dinheirinho guardado. E comecei ali, né? Surgiu uma oportunidade de trabalhar depois como um promotor de vendas, né? O meu irmão era gerente de uma empresa e ele conseguiu uma vaga para mim, me encaixar de promotor de vendas. O promotor é um degrau antes do vendedor, né? Onde ele vai nos mercados, né? Abastece as prateleiras, fica de olho, dá um feedback pro vendedor, como que tá, o que falta de produto. E aí, quando eu saí dessa empresa, desse meu colega que era ajudante de colocação, cortina e persiana, eu encaixei um amigo meu de infância, né? Que também a gente tem um laço familiar. Meu pai já foi casado com a mãe dele, que é o Lucas. Um abraço para ele. E encaixei ele de ajudante desse colocador, né? E aí ele ficou mas na frente a gente vai voltar a falar da história dele. Tá, mas Richard, quando tu trabalhou assim, teu primeiro contato com vendas, então não foi na lavação, mas depois foi nessa empresa, então, do teu vizinho. Isso. Ali eu quando ele fazia parte de colocação, a gente ia ajudar a fazer a manutenção, colocação de cortinas e persianas, mas também sempre vendia algum serviço, oferecia, precisa trocar mais alguma coisa. Então ali já foi o meu primeiro contato com os clientes, né? Onde muitas vezes também, como ele estava sempre com a agenda cheia, muitas vezes
eu ia sozinho no cliente, então eu tinha que atender o cliente, né? Às vezes ser bem receptivo, ter empatia. Já começou a gerar ali os primeiros contatos ali com a parte de vendas, assim. Isso. Eu costumo dizer que a venda, eu não me considero muito um bom vendedor, honestamente falando. Tanto é que no escritório eu fico mais na parte financeira e tal, imposto de renda, mas o meu sócio já tem uma postura mais relacionada ao comercial e é bom porque até casou muito isso, sabe? Então, mas eu admiro, assim, porque a minha esposa, por exemplo, eu acho uma ótima vendedora, eu tenho amigos que são, eu vejo assim, pô, os caras sabem vender, os caras sabem, parece que tem um dom, sabe? O que tu acha disso? Eu particularmente acho um dom, assim, eu acho que a pessoa tem que gostar, né, essa área, vamos dizer assim, de vendas, né? As vendas, eu acredito que muito é o dom, mas também é treinável. Então, hoje existe muito acesso à informação, a técnicas, como atender um cliente, como prospectar. Agora, né, a gente está nessa era digital, muito atendimento pelo WhatsApp. Existem vários cursos já disponíveis, cursos bons também, dando técnicas de como atender pelo WhatsApp, lead, né? Hoje Sim. A gente está nessa de lead, então acredito que vai muito do dom, mas também se não treinar, não se atualizar, não vale de nada o dom. Eu costumo dizer que o talento, o esforço vence o talento, né? Com certeza. Então, eu acho que é uma mistura, né? Digamos assim, tu ter uma aptidão, já tem vamos dizer assim, uma naturalidade com aquela situação de vendas, com postura, e depois só vai aperfeiçoando, como tu meio colocou assim. Eu já sou mais por necessidade, porque às vezes, tipo, quando acontece de um sócio faltar aqui no escritório, eu que tenho que... Ou muitas das vezes eu mesmo, na hora que eu tô fazendo ali um atendimento, alguma coisa, eu acabo vendendo, né, o meu produto de alguma forma ou de outra. Mas eu não consigo ser tão, parece, espontâneo quanto ele. Então eu vejo assim que tem pessoas que têm mais. A minha esposa mesmo, meu Deus, ela sempre foi muito vendedora. Desde que eu conheço ela, assim, tipo, ela vendia docinhos na rua. Então, assim, eu vejo... Ela sempre teve essa vamos dizer assim... Facilidade, exatamente. Esse dom, essa coisa de vender, bota na mão dela, vai, sabe? Eu já sou mais parado, assim, né, em relação a isso. Eu acho que são perfis, né? Então, mas é como tu falou, tem a questão da técnica, né? De também aperfeiçoar nisso. Eu também, na minha família, eu já venho um DNA de vendedores, né? Então, tem tios meus vendedores, primos vendedores. Meu tio, na época que colocou meu irmão nas vendas, meu irmão mais velho. E aí meu irmão já estava nas vendas há muito tempo, já estava de gerente. Então eu via ele, eu via que ele já tinha sucesso e tal. Eu disse, não, eu quero isso, eu quero ser vendedor, quero ganhar bem, quero ter um bom carro. Então foi uma coisa que eu me inspirei, né? E fui me aperfeiçoando ao longo do tempo. E Richard, tu falou ali que inicialmente tu tinha um sonho, né, com a maioria dos garotos aí de ser um jogador de futebol, no teu caso era futsal. Mas aí tu querendo ou não, pela necessidade, tu também já viu que talvez ia demorar mais, por outro lado, trilhar esse caminho que é realmente difícil, e tu puxou para um lado assim, não, agora eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer a minha renda, vamos dizer assim, né, eu quero ter esse dinheiro, e tu começou a trabalhar ali na lavação, depois foi para promotor de vendas ali, ajudar o teu irmão, né, e teu contato assim com relação à questão de empreender, assim, porque até então o Richard estava trabalhando para os outros, mas assim, como é que que foi a virada de chave, assim, que tu chegou e pensou assim, quero empreender, eu acho que eu consigo, sou capaz, eu vou batalhar e vou conseguir, assim, como tu falou ali, na tua família teve pessoas que vendiam, no caso vendem, né, trabalham já com essa parte, tu se inspirou nelas de alguma forma ou de outra, viu alguns exemplos, mas na parte de empreender, assim, quando que foi o Richard virou um empreendedor assim, que disse, não, eu vou tocar meu negócio? Voltando um pouquinho assim para entender como foi o processo, de promotor de vendas, acabou, o meu irmão começou a me passar uma carteira um pouco menor, né, clientes inativos ou que compravam menos, né, clientes menores. Farmácias, lojas de cosméticos, que na época era uma distribuidora de produtos de cosméticos, né? Então vendia shampoo, vendia esmalte, vendia spray de cabelo Carina, vendia uma infinidade de produtos, né? Tinha mais de 1000 produtos na pauta. E eu comecei a atender esses clientes pequenininhos, né? E comecei a conseguir ativar esses clientes que estavam inativos, conseguir aumentar as vendas nesses que estavam comprando um pouco menos. Então dali foi onde eu comecei a pegar um pouco mais o ritmo da venda. E aí a gente passou por algumas empresas e tal,
e eu caí na telefonia. Meu irmão foi trabalhar em telefonia, eu fui com ele junto mais uma vez. E aí, nessa empresa de telefonia, eu caí em uma operadora, estava trabalhando ali e tal, e eu estava de supervisor dessa operadora. E entrou uma pessoa para trabalhar, e sempre era eu que fazia parte de onboard ali, né? Sim. Ensinar como é que era, os procedimentos, levar nos clientes, explicar. Esse cara, né, a gente começou a ter uma afinidade muito grande, viramos amigos. Ele falou, olha, vou ser bem sério, isso não é para mim, não gosto muito de cálculo, conta, porque tinha que estudar a fatura telefônica dos clientes. Ele falou, olha, isso não é muito para mim, eu vou começar a trabalhar em uma loja de carros, uma revenda, uma concessionária da Volkswagen, que é a Colina, hoje aqui da nossa região, né? E eu vou te colocar lá, eu gostei de ti e eu sei que tu vai ter muito futuro com isso. Aí eu assim, não, show, legal, né? Pensei, isso aí é papo furado, né? E passou 3 meses, ele tava lá, ele se adaptou, ele falou assim, não, vem pra cá, tem uma vaguinha aberta e tu vai te dar muito bem aqui. Isso foi em 2011. Comecei a trabalhar nessa concessionária, na Colina. Trabalhei por quase 7 anos. Legal. E por último, a hora que eu já tava quase, né, eu já tava meio esgotado, porque a vida no carro, assim, ela tem um tempo útil, né, e principalmente em concessionária, que é horário bem pesado, bastante pressão, então eu comecei a ver metas, vendas, e eu comecei a pensar, pô, eu quero trabalhar com carro, gostei, né, é uma cachaça, assim, né, a gente se apaixona pelo carro, e eu quero trabalhar com isso. Porém, eu quero trabalhar para mim, né? E aí eu comecei a ver aquilo com outros olhos. E como eu sempre fui seguro, estava ganhando bem, a minha esposa, a gente se conheceu lá também, na concessionária, e eu comecei a pensar em algum negócio para botar. Só que eu não tinha nenhum negócio específico para botar, né? Que eu tivesse uma habilidade, assim, específica. E, por incrível que pareça, o primeiro negócio eu comprei no LX. É um caso curioso, né? Eu olhei no LX, vi ali que o cara estava vendendo uma financeira e tal. Entrei em contato com ele, falei para minha esposa, essa é a hora, eu vou comprar, minha renda era muito mais alta que a dela, eu falei, eu vou comprar e tu vai cair de cabeça, eu vou te dar os toques, eu vou te ajudar de longe, mas não consigo sair nesse primeiro momento, até porque, né, a maior renda hoje vem do meu trabalho, né? Sim. E aí ela super apoiou, não, legal. Vamos. Aí fomos falar pra família dela. O pai dela endoidou, né? Não, mas como é que tu vai tirar ela? Porque ela já trabalhava mais tempo que eu, ela tava 8 anos na época. Como é que tu vai tirar ela concessionária? Não dá pra botar um funcionário, depois tu vê se dá certo, e daí depois tu leva ela. Falei, não, aí não vai dar certo. O primeiro desafio, vamos dizer. Foi o primeiro desafio. Abrir o negócio e achar uma pessoa de confiança, no caso tua esposa, e lidar, querendo ou não, com essa situação, porque querendo ou não, a estabilidade, ela faz com que a pessoa tenha essa zona de conforto, né? E querendo ou não, isso, se a pessoa muitas das vezes não sair da zona de conforto para ir lá fora e desmistificar um pouco o mercado, empreender lá fora, realmente... nunca vai saber, né? Então tem gente que, eu costumo dizer, tem pessoas que têm o arrependimento de nunca ter feito. Eu prefiro ter o arrependimento de tentar, pelo menos, assim, né? Se não deu certo, até porque uma história de sucesso muitas das vezes é construída com algumas outras de fracasso, né? Então tu vai várias vezes, muitas pessoas conseguem construir alguma coisa na vida depois de fracassar muitas das vezes. O importante é nunca desistir. Então tu sempre aperfeiçoar, né? Eu acho que no teu caso ali já foi o primeiro grande desafio, né? Sim. Sair da parte, digamos assim, tu empreender e já sair um pouco da zona de conforto, mexendo na questão de estrutura família, né? Porque querendo ou não, com a tua esposa ali, né, tem mais tempo. E ali ela me apoiou muito, ela falou assim, não, vamos junto. E ali já foi a primeira pedra no caminho, né? Sim. E como era uma franquia, a minha ideia que foi, eu vou começar com uma franquia, onde vai ter um suporte melhor, onde já tem um processo bem estruturado, bem alinhado, uma empresa que já estava no ramo, né, há mais de 4, 5 anos, na época quando eu comprei essa franquia. E ela começou a trabalhar e tal. De cara já vimos que, nossa, assim, o suporte estava terrível, não parecia uma franquia, né. E aí a gente começou com vários desafios, né, e fomos encaixando, ajustando como deveria ser. E isso a gente abriu em abril, a gente assumiu a loja em abril, né. Chegou em dezembro, eu falei, agora tá na hora de eu sair pra mim te ajudar pra gente, vamos galgar o nosso rumo, né? E aí, quando eu saí, eu peguei aquele impacto, assim, eu tava acostumado com uma renda alta, né? Eu sei que a minha... Estabilizado. Como é que eu vou tirar agora essa renda que eu tinha, né? O grande desafio de todo... Porque eu tenho uma empresa, mas como é que eu vou assaltar o meu caixa, pegar o salário que eu tinha, uma empresa tem 6 meses? Exato. E aí foi onde eu comecei a pensar em alternativas.
E aí, nesse momento, eu tive um insight, assim, e se eu botar outra loja? Eu fico em uma, ela fica em outra, a gente, né, na teoria, dobra o faturamento, vai ter mais chance de eu conseguir tirar um prolabore legal, pelo menos pra gente se manter, né? E aí foi onde eu comecei a estudar outras regiões. Busquei alguns mentores, né, na época, porque eu não estava contente com a franquia que eu estava. E também porque eu não sabia se aquele momento eu parava por ali e voltava a estaca zero, voltava para a concessionária, ou se eu realmente inaugurava outra loja, botava outra loja e caía mesmo de Literalmente cabeça. passou por um frio na barriga, aquele desafio de todo início, né? De tu pensar, que saudade da estabilidade que eu tinha, porque por mais que no emprego que tu tenha as tuas situações de horário, metas, a pressão daquele momento, tudo, a tua rotina ali, querendo ou não, como tu falou ali, às vezes acaba tendo uma vida útil, porque tu acaba cansando, mas querendo ou não, essa rotina já estava no teu dia a dia e gerou um conforto, gerou tua renda, tu tinha tranquilidade, porque no quinto dia útil teu salário estava na conta, e agora como empreendedor já tem uma visão diferente, tu tem que construir o salário e tu, poxa, eu não quero perder meu padrão de vida, poxa, já consegui até aqui, agora vou ter que regredir, ter que dar um passo para trás. Acho que esse é um dos grandes desafios e talvez o mais intimidador para quem está começando. Depois tem outros, mas esse aí para quem está começando eu vejo que é um dos maiores, assim, né? Foi exatamente, foi ali onde eu testei minha resiliência ao máximo, né? E busquei mentores, é uma coisa que eu sempre penso. A gente sempre tem que andar com quem é melhor que a gente, né? Sempre ando com pessoas mais de sucesso, mais inteligente, que vou buscar um conselho, se eu quero um conselho matrimonial, eu vou buscar um conselho para quem está casado há bastante tempo, tem uma família unida, uma família bonita, que é um bom pai, que é um bom marido. Então, isso eu tiro para mim, né? Então, vou buscar um conselho, sempre escutar a crítica de quem construiu alguma coisa. Lógico, vai vir muitas pessoas, às vezes, por exemplo, lá atrás, às vezes o pai dela não queria o nosso mal, mas só que para ele aquilo ali poderia ser o nosso mal. Então, foi o melhor conselho que ele poderia dar, na posição dele. Sim, mas não quer dizer que era o melhor para nós. Então, busquei alguns mentores e ele falou... Um desses meus mentores, ele falou assim, Richard, por que ao invés de tu inaugurar essa nova loja com o nome da franquia, se tu não tá satisfeito, por que não patenteia um nome para ti, não cria um nome para ti e começa com a tua própria loja, do teu jeito, do teu, né, implementa os teus processos, porque se tu não tá satisfeito, entrei em contato com a franquia que a gente tinha na época, encerrei os laços, né, tudo de via amigável, tudo forma jurídica, tudo correto, né? E a loja, comecei a procurar uma loja em Forquilinha e daí a minha esposa, mas será? Porque lá não tá nem bom aqui para nós, para uma loja, como é que a gente vai abrir outra e a nossa despesa vai aumentar? E eu pensando no faturamento é na despesa, né? Exato. E aí eu assim, não, mais uma vez ela me apoiou. Mas é bom ter esse equilíbrio também, né? Sim, eu sempre fui muito ousado, assim, muito corajoso, né? Para onde apontava eu ia, vamos, vai dar certo, né? Corajoso. E aí ela assim, não, mas se tu falar, tá falado, a gente vai junto, e sempre me apoiando, né? Aí eu peguei, passei lá na Forquilinha, olhei, nossa, achei a sala certa pra nós. Em 30 dias a gente inaugurou a loja. Muito legal. E aí a gente ficou com na época, duas financeiras, né? E aí dali a gente... Sim. Uma das coisas que tu tava falando, minha esposa me ajudou, desafio. Cara, eu achei muito bacana isso, assim, tipo, então, pra um negócio, porque... tu já começou o teu negócio a empreender casado, né? Tipo assim, já junto com a tua esposa. E isso, de uma certa forma, quando o cara é solteiro, quando o cara, vamos dizer assim, só ele, já às vezes tá morando com os pais, enfim, tá morando sozinho, mas que sozinho é uma coisa, mas quando tá em conjunto com a esposa, ou quando tem filhos, já tem uma família formada, às vezes, nessa condição, eu creio que é uma dificuldade ainda maior para te empreender. Eu também, praticamente, eu abri meu negócio 1 ano depois que eu casei. E eu tive dificuldades nessa parte porque quando tu abre um negócio, exige muito de ti. Teu CNPJ, ele é um filho, então ele exige muito de ti. Ele exige, ele fica 24 horas na tua cabeça, isso pro resto da vida, é um filho. O CNPJ que eu digo é um filho. Só que ter a parceria de alguém, no caso da esposa, hoje, no caso, né, tipo, pra auxiliar, eu acho que isso é primordial, né, Richard? Porque querendo ou não, como tu falou, ela embarcou contigo, ainda teve que enfrentar o medo aí, vamos dizer, também junto contigo, talvez aí foi teu equilíbrio, mas me conta como é que foi essa parceria, assim, de vocês, assim, porque eu vejo que vocês, desde sempre,
estão juntos e até hoje, no caso, né? Tanto na parte, no caso, casados, graças a Deus, mas também na questão empresarial, questão de empreender. Acho que ela é o teu apoio, então, assim. Sim, sem dúvidas. Acredito que também todos os aflitos que a gente passou e todos os medos, apreensões que a gente fica, né? Mas também todas as alegrias que a gente passa junto, por exemplo, no negócio, na vida de empreendedor que ela construiu junto comigo, tudo isso solidifica muito o casal, né? Eu acho que cria uma raiz forte. E lógico, isso a gente, por exemplo, no trabalho, a gente chegava à noite, na época a gente não tinha filho ainda, então a gente virava a noite às vezes trabalhando e ficava discutindo isso, discutindo aquilo. Às vezes a gente deitado na cama e... mas se a gente fizer dessa forma vai ficar melhor. Mas tal funcionário tá assim. Então, sim, acho que isso foi primordial lá atrás. Porque se de repente se eu tivesse solteiro, eu tava com outro foco. Às vezes, não, vou pegar uma festa, uma baladinha, um negócio, e já não estaria tão focado, de repente não teria dado certo como deu, né? E ter o apoio foi fundamental, né? Bacana, cara. E ela tava sintonizada da mesma forma que eu, então só foi, né? Porque daí duas pessoas pensando da mesma forma e mirando no mesmo objetivo, né? Sim, e o equilíbrio também, né? Como tu falou, às vezes na tua ousadia, vamos fazer. E ela já pensando, opa, vamos com calma e tal. Acho que isso também é primordial na questão de... Não é que jogar balde de água fria, mas ela soube dosar com resiliência. Não, vamos fazer assim, vamos... Porque querendo ou não, isso é bom, né? Porque às vezes a pessoa tá tão focado que muitas das vezes esquece que pode dar errado. E se, né? Tipo assim, tem alguém ali do lado, não, olha só, vamos com calma, a gente tem assim, mas bacana, cara. Eu achei muito legal isso aí, porque pra mim foi um dos maiores desafios quando eu comecei também. Eu não tive tanto apoio assim quanto ela, porque a minha esposa é de outra área, e eu nem sei se a gente conseguiria trabalhar juntos, porque eu acho, se eu falo pra ela assim, olha, se a gente trabalhasse junto, eu não sei se ia dar certo. Mas são perfis, né, no caso, assim. Hoje ela tem um negócio dela, eu tenho o meu, e tipo assim, mas ela me apoiou de forma indireta, no caso assim, ela não estava ali comigo no negócio, mas ela, como tu falou ali, eu precisava às vezes virar à noite, eu e meu sócio, e ela é a esposa do meu sócio, na época era namorado, elas ficavam lá às vezes no sofá dormindo, dava até uma dó, elas ficavam lá dormindo, descansando enquanto a gente estava ali, mas é um apoio indireto que a gente fala, mas querendo ou não, isso é primordial, ter alguém ali para te dar vai estar contigo, né? Tipo assim, te apoiar, porque tem momentos bons e os momentos ruins, né? Então, acho que, como tu falou, isso até fortalece o casamento também. Cara, então, depois do teu primeiro negócio ali, que foi uma financeira, onde surgiu a parte de... Porque hoje o Richard, ele tem a financeira acabou você vendendo recentemente, mas assim, você tem uma empresa hoje de comércio de cortinas, no caso, né? Uma empresa de cortinas aí muito bacana, assim, algo de primeira linha, assim. Eu sou apaixonado ali pela loja, acho uma coisa incrível, assim. E de carros também, né? Então, assim, que foi o teu negócio, que tu já trabalhava com carros antes, mas agora também tem uma sociedade com o Lucas, que é o mesmo... a do carro é com o Lucas também ou não? Não, a de carro é individual, né? E a de cortinas é com o Lucas. Mas quando... hoje eu vejo o Richard... No caso, quando eu conheci, né? Tipo, ele é meu cliente aqui no escritório também, por conta da parte comercial dos veículos. Depois daí veio a parte da cortina. Mas como é que tu entrou na parte das vendas ali? Tu já explicou, tu começou lá na concessionária, mas empreender pra ti, tipo assim, tu e teu sócio, o primeiro sócio que tu teve, como é que foi essa tua trajetória, vamos dizer assim? Foi bem legal também como aconteceu as coisas, porque foi um acaso. Eu comecei a frequentar o Mampituba, jogar bola, entrei num time lá no campeonato, e aí eu encontrei lá o meu antigo sócio, né, que era o Matheus, que ele era gerente também da concessionária, da Colina, na época que eu trabalhei lá. E ele já estava com loja, e na época ele me convidou para, vamos trabalhar comigo num feirão, vender uns carros e tal, tô precisando de gente. E eu já tinha alguns carros que eu sempre ficava comercializando, né? Sempre tinha 2, 3 carros que eu tava trabalhando e vendia. Comprava. O extra, né? Como se fosse um extra. Comprava, dava aquela ajeitadinha e vendia, né? Sempre gostei. Mesmo com as financeiras rodando, eu tava sempre trabalhando com carro também. E aí eu falei, não, vamos, tal. E levei meus carros, eu vendi os carros dele, e dali começou. E aí ele falou, eu tô pra botar uma loja em Criciúma, o que tu acha de, né, ser meu sócio? Na verdade, de lá, tu não vai ser funcionário, vai ter teus carros, eu vou ter os meus, e a gente, vamos ver como vai ficar. E daí ele começou, né, eu gostei muito, eu até
brinco com a minha esposa até hoje, que quando eu comecei a trabalhar com carro, eu falei para ela, eu vou trabalhar com carro lá na loja, mas assim, eu vou trabalhar um dia lá na semana e o resto eu vou continuar focado nas financeiras. Ali a gente já estava com uma estrutura melhor, já tinha mais colaboradores, né? E na primeira semana eu já trabalhei todos os dias já só na loja de carro. Eu falei, olha, eu gostei, eu acho que eu vou te deixar sozinho. E aí foi onde a gente começou essa parceria, né? E aí dentro de um ano, aí a gente, mais uma vez a gente provou o casal, né? A gente vendeu o imóvel que a gente tinha, fomos morar de aluguel, pegamos a verba do imóvel, investimos em carro, e aí eu consegui virar sócio, 50% do meu antigo sócio da empresa, e ali começou. Então... vocês chegaram a vender o imóvel para poder empreender, é isso mesmo depois de já ter passado todo o desafio, que bacana, cara. Nós moramos de aluguel durante um bom tempo. Legal, cara, olha só, isso eu acho que são pormenores que a gente fala, que são as coisas que acontecem nos bastidores que ninguém vê, né, Richard? Que querendo ou não, poxa, tu se desfazer do imóvel que tu já adquiriu com muito suor, muito sacrifício, né, na tua estabilidade, mais uma vez se mexer na zona de conforto. Eu acho que tu deixa bem claro de que a zona de conforto pra ti, ela não existe, tipo, volta e meia tem que dar uma sacudida. Eu nunca gostei de ficar muito confortável, eu sempre gosto de estar sempre em movimento. Tá muito confortável? Tá errado. Gosto de estar sempre em movimento, né? Lógico, hoje com o amadurecimento, com os negócios que a gente tem já rodando, a gente calcula muito bem, né, o risco, os percalços que vai ter no meio do caminho, se prepara muito melhor, mas eu gosto de estar sempre em movimento, sempre em movimento. Sim, não, mas bacana isso, até porque é um grande desafio, né? A partir do momento que tu... eu, particularmente, quando eu comecei o meu negócio também ali, ele era o extra, né? Eu também, antes de ter a minha sociedade, eu tinha o escritório, mas não era o escritório, assim, era tipo, eu tinha alguns clientes em casa, porque o meu objetivo era trabalhar numa outra empresa, tal, então eu não queria trabalhar no escritório, eu nem imaginava isso. Então, assim, eu acho que a mesma situação que aconteceu contigo, aconteceu comigo nessa parte, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar com o escritório, me apaixonei, gostei, aí aquilo que eu achava que era só, como eu fazia, finais de semana, um dia, começou daqui a pouco a virar a minha atividade diária e exigiu de mim 100%, então querendo ou não tem essa... E então assim, daí você teve a sociedade, a antiga sociedade ali com o Matheus, no caso foi outro sócio, e depois você acabou partindo para uma carreira solo, vamos dizer assim, né? Isso, a gente ficou durante praticamente 4 anos, né, em sociedade, e eu não costumo dizer que não deu certo, deu certo até ali. Claro. Então dali eu tinha alguns planos, sempre tive vontade de ter minha loja sozinho também, né? Sempre gostei de implantar muitas tecnologias, muita parte de processo de gestão, então chegou um momento que a gente viu que seria melhor para cada um seguir o seu rumo, né? E foi um momento que o mercado automotivo estava muito retraído também, foi um pós-pandemia, então a gente viu que a gente precisava daquele chacoalhão, tanto eu como ele. A gente acabou ficando meio acomodado, meio confortável, então, a gente já estava na zona de conforto, mais uma vez... Vamos se desafiar. E aí inaugurei a loja, né? Coloquei o nome Elegance Motors, porque a gente já tem a Elegance Cortinas, então eu quis continuar esse legado, esse nome, né? Bacana. E graças a Deus tá fluindo muito bem. Bacana, agora é só tua, no caso, né? Da Elegance Motors. Sim. E nesse meio tempo surgiu a sociedade com o Lucas, que foi o garoto, teu amigo de infância, que ficou no teu lugar lá quando você saiu daquela cortinas, onde tu trabalhava lá, naquela revenda de cortinas inicial lá, na venda de cortinas. Tu saiu, ele entrou e ele continuou trabalhando, pelo que tu me falou, né? Exatamente. Então, lá atrás, com 15 anos, eu coloquei ele no meu lugar para trabalhar de ajudante, e dali em diante ele trabalhou em vários lugares, mas sempre no ramo de cortinas e persianas. Ele trabalhou na fábrica, conhecendo todo o passo a passo de produção. Ele trabalhou como terceirizado de várias lojas da região aqui, da REC, né? Então ele tinha uma experiência muito boa. E quando eu tava na colina ainda, e aí eu comecei a pensar, tu é uma pessoa que tu tens muita qualidade, tu é se não o melhor, né? Então, só que ele já tava num gargalo de atendimento, ele chegou numa renda que ele não conseguia, ele não tinha como ganhar mais, ele já estava num gargalo de atendimento. Como é mão de obra, não teria como colocar outra pessoa para ajudar ele.
porque senão a pessoa ia trabalhar por conta, né? Isso. Então eu falei pra ele, a gente conhece muita gente, eu sempre fui vendedor, sempre fui muito ousado, falei, vamos colocar uma loja? E aí ele, será? E a gente começou em 2016 a trabalhar isso, a projetar. E aí consegui me cadastrar em uma fábrica e a gente começou a vender para alguns clientes mais amigos. Às vezes até lá na concessionária que eu trabalhava, amigos meus de profissão lá já compravam cortinas e persianas minhas. Isso em 2016. Okay. E aí a gente começou a projetar, né, e planejar a nossa loja. E aí quando a gente decidiu, então vamos colocar loja, 2021. Meu Deus. Vamos colocar lojas, pandemia. Sim, meu bom. Aí ele, não, mas não pode, pô, a gente planejou um tempão, agora a gente criou coragem mesmo de botar loja, eu criei coragem, como é que agora... Falei assim, é um sinal, nada vem por acaso. Se deu certo, se aconteceu isso agora, não tem problema, não quer dizer que a gente não vai colocar, mas é que a gente precisa se preparar ainda mais, né, se preparar melhor ainda. E aí foi nesse momento que a gente começou a procurar sala. No primeiro momento a gente estava procurando uma sala entre 70 e 80 metros quadrados. Sim. Para colocar a loja. 70, 80 metros, achamos algumas opções, fechamos em uma sala, através de uma imobiliária. Quando a gente fechou, fui mandar a documentação, a menina, tem uma notícia não tão boa para te dar, essa sala foi alugada por outra pessoa. Aí mais uma vez, aí o meu sócio, assim, o Lucas, né, não acredito, porque não é pra ser. Eu falei assim, não, muito pelo contrário. Você já tinha passado por situações, eu já tava mais cascudo, assim, né, eu falei assim, mais uma vez, não, isso é mais uma aprovação. Os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Não deu certo agora, porque não era pra dar, não era essa sala, vai vir algo muito melhor. E ele falou assim, nossa, mas como tu pensa dessa forma? Eu falei, não, eu já passei por outras situações, então o amadurecimento que eu tinha naquela época me fez pensar dessa forma. E realmente foi o que aconteceu. Comecei a passar numa sala onde eu sempre namorei aquela sala, mas a sala era muito gigante, ela tem praticamente 300 metros. E aí, no primeiro momento, eu olhei a sala, mas pandemia. Aí a minha esposa, mais uma vez, por que não dá uma ligadinha lá na imobiliária, Richard? Eu falei, mas... vou ligar, eu já liguei uma vez, o aluguel é 3 vezes mais do que a gente estava pensando em pagar. Ela disse, não, mas agora pandemia, tá praticamente tudo fechado. Pode ser que de repente a sala era nova, nunca tinha sido usada. Nunca foi usada, então pode ser que, né, para eles agora faça sentido baixar um pouco para alugar, né? Entrei em contato com a imobiliária, comecei a negociação e foi. Fechamos a sala. Nossa, não acredito, a gente fechou a sala. Fomos lá, a corretora foi lá abrir a sala pra gente ver, né? Depois de já ter fechado. Abriu a sala parecia uma imensidão, dava até eco, de tão grande. Aí eu falei assim, agora tem outro desafio. Como que a gente vai mobiliar? Para preencher tudo, porque a gente tinha se programado para uma sala de 70, 80 metros. A gente pegou uma de praticamente 300. E cara, Deus foi muito bom com a gente. Essa parte aí lembra muito aqui o escritório. Quando a gente saiu do antigo escritório, a gente estava procurando salas e de fato... um dos maiores desafios foi achar uma sala dentro daquele preço que a gente estava orçando, né? E essa sala aqui, na época, no caso, 350 metros quadrados aqui tem, foi assim, tava 3 vezes mais do que a gente queria, o valor de aluguel. E daí a gente veio ver a sala mesmo assim, mas aí, tipo, sabe aquele momento, veio a sala é ótima, imagina, mas não tem como. E, rapaz, a gente conseguiu alugar a sala, negociamos também. Foi antes da pandemia, mas negociamos assim. E fizemos uma escala de aluguel que, nossa, não dá nem para acreditar, sabe? Então foi um achado assim. É como tu falou, tem coisas que acontecem que foge às vezes do nosso alcance, que são coisas de Deus, assim. Quando é para ser, vai acontecer, não adianta. Por mais que a gente tem que ter pé no chão e tudo mais, mas só que realmente muito bacana. Aí vocês abriram então essa loja de cortinas lá. Então, isso. Tipo, tu e o Lucas. O Lucas é o teu amigo de infância também. Exatamente. E essa parte de sociedade, assim, tipo, que eu vejo que tu e o Lucas têm uma afinidade muito grande, assim, ele é padrinho, né, do teu filho também, né, teu compadre. Então, assim, eu vejo que essa parte, vocês já desde amigos de infância abriram uma sociedade. Como é que ficou a relação, a questão de amizade e tudo mais? Porque nem todo amigo vira sócio, nem todo amigo é teu cliente, né? Então as pessoas em geral, nem todas elas
vão ser teu cliente, né? Principalmente às vezes amigos, a gente pensa, amigo vai ter cliente, ou enfim, ou vai ser muito menos sócio, às vezes é difícil, né? Mas como é que foi essa relação, como é que é? Porque eu vejo que vocês se dão muito bem e tal, tem essa relação muito próxima, né, no caso. Como é que ficou essa parte pós-sociedade? Então, como era um sonho que a gente tinha em comum, a gente já vinha planejando isso e vivendo há algum tempo, então foi uma coisa que nós queríamos muito, né? Caímos de cabeça, pegamos uma loja que foi um sonho para nós, né? 3 vezes maior do que a gente tinha planejado e pensado. E as coisas começaram tão bem assim, que a gente imaginou inicialmente começar com um colaborador e mais ele. A gente já começou com 3 e mais ele. E aí a gente foi cada vez galgando degrau, né? Sim. E melhorando, estruturando processos. E ali foi um momento de provação também, não só da amizade, mas da sociedade, né? Sim. Onde a gente viu os nossos defeitos, nosso ponto fraco, e a gente precisou melhorar, né? Ele, principalmente, como não tinha tanto contato com a área comercial, ele sempre foi mais operacional, né? Ele ia instalar e colocar, então foi um desafio para ele, onde ele precisou melhorar muito e evoluir muito nessa parte comercial. Mas ele teve muita humildade, muita hombridade em entender que ele precisava melhorar nisso. Então a gente buscou desenvolvimento para ele e para mim também, para a parte mais administrativa, porque eu sempre fui mais comercial. Sim. E ali, como eu não ia estar 100% presente, porque eu já tinha o meu negócio também de carro, então foi onde a gente pensou, não, mas aqui eu vou ter que ficar mais administrativo. Então, ambos a gente se uniu, viu quais eram os nossos pontos fracos e não, a gente precisa melhorar. Eu acredito muito que uma sociedade, para dar certo, ela tem que buscar sempre um sócio complementar. Eu era muito bom na parte comercial, ele não era muito bom na parte comercial, mas ele era bom na parte operacional. E eu não entendo da parte operacional, então a gente foi se completando, a gente é complementar. O que ele decide, lógico, às vezes ele pede o meu conselho, né? Mas o que ele decidiu está decidido e o que eu decido também. Então, acredito que isso, para dar certo, as pessoas têm que ser complementares, os sócios. Eu acho que eu acho que esse é o ponto-chave, assim, tipo, ter ambos olhar para o mesmo objetivo e mesmo às vezes com perfis diferentes, mas com o mesmo objetivo, um complementar o outro, porque de fato é isso mesmo. Então, tipo, às vezes tu tem mais feeling, mais afinidade pro comercial e ele mais no operacional, mas um vai ajudando o outro, vai mantendo o equilíbrio da coisa, e ambos vão também se aperfeiçoando, porque não é porque tu é bom no comercial que tu não pode ser bom no administrativo, no operacional, e vice-versa, ele também. Então acho que é uma coisa que ajuda bastante essa visão, né, de sociedade. Ô Richard, pra gente até finalizando um pouco aqui, mas mudando um pouco de assunto, esses tempos teve uma situação na tua família que deixou toda a família fragilizada, foi uma situação de doença da tua irmã, né? Eu acompanhei ali um pouco, tal, orei muito por vocês na época, assim, porque quando mexe com a família, mexe com a estrutura, né? E daí é algo que eu vi que vocês tiveram que ter bastante fé nesse momento, assim. Mudando completamente de assunto, mas assim, eu acho que isso também é importante, porque mesmo que a gente tenha toda essa história de empreendedorismo, tudo, quando a gente fala em família, tu agora é pai também, né? Tua menina tem quanto tempo? 2 e 10. 2 e 10, é o Vinícius. Vinícius tem 2 anos e 10 meses. Então, assim, a gente fica mais, não vou dizer sentimental, mas com mais empatia, com mais responsabilidade, né? Mais amor também. Então, assim, e a família sempre é base, né? De alguma forma ou de outra, né? Pai, mãe, irmãos, enfim. E a tua irmã passou por uma situação bem difícil, né? Então, assim, como é que foi pra família passar por tudo isso? Graças a Deus, hoje ela tá bem, né? Sim, graças a Deus. Agradeço as orações, né? Foi sensacional, assim, o carinho que a gente recebeu, as mensagens. E foi um momento de provação mesmo. Principalmente pra mim também, né? Porque a gente sempre foi muito apegado, e ela é minha irmã, da parte de irmã, é a mais velha, né? Sim. E a gente sempre foi muito unido, sempre teve muito contato. E aí foi um momento que ninguém esperava, né? Porque assim, se é uma doença que ela já tem, que já é existente, é uma coisa, né? Mas foi uma coisa que ela foi fazer um procedimento cirúrgico básico, né? Como se fosse extrair um dente. Sim. E do nada começou a dar complicação. Quando vimos, ela já estava na UTI. E por último, os médicos já estavam chamando a família, assim. Foi uma coisa que para nós pegou nós. E agora? E a gente, cada um com a sua religião, né? Mas a gente se apegou a Deus e teve muita fé, um momento de muita provação, a família se uniu, vamos orar, vamos pedir ajuda.
E foi assim, foi um milagre, né? Até me emociono, mas foi uma coisa assim que para nós parece até... Não, mas eu acredito até porque é como tu falou, né? No meio de toda essa parte que a gente tem de empreendedorismo e tudo mais, só que família mexe com a gente e querendo ou não, vem ainda mais dessa situação que foi inesperado e meio que rápido, né? Porque quando tu viu, ela piscou, ela já estava no UTI, numa situação praticamente que os médicos já estavam meio que já desenganando, vamos dizer assim, né? Então foi realmente algo que fragiliza a família, mas como tu falou, acho que a união e a fé em Deus, independente do credo religioso da pessoa, acho que ter essa fé faz com que movimente as montanhas, né? Que bom que o milagre aconteceu, né? Com certeza, pra gente assim, tanto que depois que tudo passou, ela ficou assim, até uns 6 meses ela ainda ficou, não, quero aproveitar a vida. Aí depois a gente até falou pra ela, tá, agora ela dá uma segurada, né? Dá uma segurada porque agora tu vai viver bastante. Convidava ela domingo, meia-noite pra ir comer pipoca na chuva, vai lá. Não, mas eu acho que também pra pessoa, né, que passou por tudo isso, eu acho que um novo nascimento, né? Então, tipo assim, tu começa também ter percepções menores da vida, né? Que eu acho que, eu costumo dizer, né? A gente às vezes mira muito no caminho, eu quero chegar em tal ponto. Mas tu esquece que o caminho, tu vai passar por muita coisa e o caminho tem que viver. Porque daqui a pouco tu vai estar com teus 50, 60, 70 anos aí. E será que tu viveu? Será que tu só não ficou focado no objetivo e esqueceu do restante que foi o caminho de aproveitar a trajetória? Falando em trajetória, até pra gente finalizar aqui o nosso podcast, hoje tu é pai, né? Eu sou pai também, e pai, empreendedor, marido. Então, assim, conciliar tudo isso, Richard, qual é o segredo que tu tem aí? Porque, rapaz, quando a gente torna-se pai, as prioridades mudam bastante, né? Então a gente acaba vivendo por aquele serzinho que nasceu da gente ali, e querendo ou não, isso muda muito a questão da nossa rotina também e aumenta ainda mais a responsabilidade. Ao mesmo tempo que aumenta a responsabilidade, tu também tem que entender que o tempo, ele vai passando, se tu não aproveitar. Então acho que como é que hoje tu lidar com tudo isso, sim? Eu acredito que a gente é meio que malabarista, né? Tem que estar sempre equilibrando família, saúde, trabalho, né? Eu tento buscar sempre ferramentas, coisas que vai me ajudar a otimizar meu tempo, né? Então, hoje eu tenho 2 negócios, mas eu tinha 3 negócios. E o meu filho era recém-nascido, então tinha toda essa parte de, pô, chegou em casa, tá com a cabeça fritando, né? Sim. De problema, de coisa boa, tu quer compartilhar tudo, mas aí também tu tem que chegar em casa e deixar tudo fora da porta. Entrou pela porta pra dentro, eu tento ser o mais presente possível, ser o melhor pai possível. E passa a ser um pai, né? E aí às vezes até eu me cobro, às vezes eu chego em casa, tô cheio de coisa pra resolver, começo a mexer no celular. Daí eu lembro que daqui a pouco meu filho tá aqui brincando, eu jogo o celular de canto, não. Essa é a minha prioridade aqui nesse momento, é meu filho. Para nós empreendedores, o celular, que a gente, principalmente com o WhatsApp hoje, ele torna-se tudo muito mais rápido, muito mais ágil, mas ao mesmo tempo ele facilita com que a gente se disperse, né? Então, eu já tive problemas com isso, então por isso que eu tô te dizendo, tipo, às vezes eu tô ali no celular, mesmo percepção. Tu tem que dar largo, porque tá ali a criança do teu lado, quer brincar, e por mais que tu tenha um monte de coisa pra fazer, tem que ter essa conciliação. Richard, agora sim, para finalizar, qual a mensagem que tu passa, assim, Richard, desde tua juventude e tudo mais, nessa tua trajetória bacana aí, que tu passou muitas coisas boas, muitas coisas ruins, mas que te fizeram ser o homem que é hoje, o empreendedor que é hoje, o pai que é hoje, assim, uma pessoa de referência aí para muita gente também, com certeza. Uma inspiração, bacana a tua história, fiquei muito feliz que a gente tem muitos pontos parecidos, assim, e a gente, querendo ou não, acho que essa afinidade nossa também talvez seja por isso mesmo, também bacana. Mas o que é a mensagem que tu passa com relação à tua essência? O que o Richard não abre mão de jeito nenhum e que vai levar pro resto da vida? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma condição de vida melhor, mas eu não abro mão dos meus princípios, né? Do jeito que eu fui criado, minha educação, humildade, a mesma forma que eu trato uma pessoa que não tem uma condição financeira como eu, é a mesma forma que eu trato um bilionário, né? Um milionário. Então, isso eu carrego com a minha essência, né? Então, meus princípios não são negociáveis. Isso é fato, né? Independente se eu estiver conversando com uma pessoa muito rica ou muito pobre, meus princípios são mesmo, eu vou ser educado, vou ser humilde. Isso eu busco sempre comigo, né? Às vezes eu costumo até ser meio nostálgico, às vezes, tô reclamando demais, eu começo, olha onde eu tô, olha tudo que eu conquistei. Aí eu pego e dou uma volta nos lugares onde eu já tive algumas dificuldades lá atrás, quando eu era novinho, quando eu já passei algumas dificuldades, e aí
Aí eu jogo um banho de água fria assim, sai pra lá, vamos agradecer, gratidão, né? Eu acredito que para os empreendedores e para todos que não vão nos assistir, tem que ter muita resiliência, né? E começar mesmo antes de estar pronto, porque muita gente hoje, né, com essa geração Z agora, o pessoal é tudo muito perfeccionista, né? Porque tem que estar 100% aqui, porque senão não tem como. Começa mesmo antes de estar pronto, porque tu vai ajustar no meio do caminho. Tem o processo, né? Isso. Certo, Richard, muito obrigado pela sua participação no programa. A gente se despede do Richard aqui hoje. Prazer mesmo conversar contigo, ouvir a tua trajetória. Acho que é uma trajetória muito bonita, assim, bacana realmente, tanto de vida pessoal quanto profissional, de casamento e empreendedorismo. Aí eu acho que agregou aí para a vida de muita gente. Muito obrigado. Legal, obrigado pelo convite.